O Evaldo trouxe até a sunga na mala, mas não vai dar certo. Não vai dar porque tá frio, né? Obrigado pela tua presença aqui, veio lá de Berlândia. Hoje, o pouco que a gente teve junto aí no caminho do aeroporto para cá, eu já pude aprender um pouco com você, então realmente agradeço a Deus pela tua vida. Vamos orar? Aqui, ó, Evaldo, fique à vontade, fique livre para abençoar as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela vida do Evaldo, Pai. Obrigado, Pai, por ele estar aqui conosco. Pai, nós temos certeza que ele será, Pai, boca tua nessa noite para falar aos nossos corações, Pai, aquilo que tu já comunicou ao coração dele, que ele tenha liberdade, ousadia para trazer para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou com o microfone da Ana Maria Braga aqui, né? Então vamos nos adaptar à tecnologia. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Ariovaldo Júnior, não sou filho do Ariovaldo Ramos, como muita gente supõe, porque ele é palmeirense, eu sou corintiano e não pode sair uma água boa de uma fonte amarga, né? Toda vez que eu encontro com ele, a gente prega no mesmo lugar, o cara me sacaneia forte, então eu não posso deixar barato. E eu sou pastor lá em Uberlândia, Minas Gerais, de uma igreja chamada Sal da Terra, mas que usa o nome fantasia de Manifesto, porque nós temos uma história muito interessante. Começamos como um grupo de adolescentes que se converte nos anos 90, por intermédio do trabalho que era feito por alguns ministérios no Brasil com tribos urbanas. Eu mesmo, por isso que eu tenho esse perfil zoado, vim de uma subcultura e ao ter sido alcançado, me enquadrei no sistema. Eu prendi meu cabelo na época, tirei os brincos, porque eu amava Jesus e eu queria fazer parte daquilo que a igreja estava vivendo. Se esse era o preço para poder fazer parte, para mim ficou barato. E durante alguns anos a gente congregou junto com irmãos que tinham algumas dificuldades culturais com relação ao diferente. E aconteceu que logo nos primeiros anos Deus falou com a gente que era hora de voltar para os lugares de onde a gente vinha. Então trabalhamos durante 7 anos como um projeto de rua, onde a nossa igreja passou a nos apoiar, só que era um apoio do tipo assim, vai lá, estamos orando por vocês, se vocês forem presos, liguem para nós, né? Não era muito mais do que isso, mas já foi um milagre, considerando que isso começa ali por volta de 94, 95, é uma época complicada. E de um trabalho que começa nas ruas então, tentando alcançar um público marginalizado, não apenas pela cultura, mas também pelas faltas de condições, pelas faltas de oportunidades, como moradores de ruas e depois prostitutas, travestis e tudo mais, acabou acontecendo que fomos desafiados, depois de 7 anos de trabalho, a nos organizarmos como igreja. Ou seja, plantarmos uma igreja que fosse específica, para tentar alcançar esse tipo de gente, pessoas que não se enquadravam dentro do sistema. Mas muitas coisas foram agradáveis, tipo provocar a crise na comunidade de onde nós viemos, né? Levar um cara que tinha um perfil assim, totalmente diferente daquilo que a igreja estava acostumada. Então alguns problemas na nossa vida precisam ser provocados, porque a gente vive um caminho de acomodação, todo mundo, e não tem nada de errado nisso. Todos nós buscamos o melhor caminho para ir para o trabalho, o melhor caminho para ir para a casa do seu parente no final de semana, e quando você encontra o melhor caminho, você não quer mudar, você quer ficar naquilo ali. Da mesma maneira que quando a gente se reúne em igrejas, geralmente as pessoas marcam um lugar, e todo mundo senta no mesmo lugar todas as semanas. E ai de alguém chegar mais cedo e sentar no seu lugar, né? É uma coisa assim, demoníaca, né? Você excomunga o cara. Então nós buscamos o nosso conforto. E naquele momento, acho que Deus pesou a mão com relação a nós, dizendo que deveríamos trabalhar por ampliar o leque cultural da igreja. Hoje somos igreja já estabelecida e organizada há 11 anos, fazemos parte de um ministério que tem aproximadamente 100 igrejas, e igrejas de todo tipo de perfil cultural. A comunidade onde eu pastoreio, que usa o nome fantasia de Manifesto, começou como uma igreja então underground, que trabalhava com metaleiros, punks, skinheads, a escória da humanidade, e foi ampliando o seu leque cultural. Por quê? Porque as famílias passaram a ser alcançadas. E aí a gente percebeu que a gente não foi chamado para trabalhar com maluco, a gente não foi chamado para trabalhar com a escória, a gente foi chamado para trabalhar de uma maneira maluca com as pessoas que estão vivendo marginalizadas em todas as culturas, inclusive dentro daqueles que se denominavam normais. Porque quando um cara muito louco se convertia, e ele chegava em casa, brigava com o pai, né, batia na mãe, chutava o cachorro e se trancava dentro do quarto, estava tudo certo. Só que quando esse cara não muda o seu exterior, mas agora ele vem, abraça o pai, beija a mãe, brinca com o cachorro e se tranca no quarto, a primeira coisa que passa pela cabeça da família estão dando droga pro meu filho.
E a gente experimentou dessa realidade. Porque quando você era vida louca e estava vivendo da sua maneira, independente de qual modelo cultural você se encaixou, o mundo não te julga muito. Mas quando você diz agora que foi parar na igreja, aí começam a se criar um monte de estereótipos e de paradigmas. E as famílias então iam nos visitar e descobriam que a gente era sério, apesar de termos um visual tão diferente. Só que como a gente não tinha um leque cultural amplo o suficiente, as pessoas até reconheciam Cristo como seu Senhor e Salvador, mas elas precisavam encontrar uma igreja evangélica de verdade para congregarem, né? Aí percebemos que estávamos num caminho errado e nos readaptamos culturalmente para sermos igrejas que alcançam famílias. Eu sou velho na minha comunidade dentro do perfil cultural. Se você for olhar, nós temos muitas pessoas tatuadas, muitas pessoas com um visual muito diferente, mas é outro mundo. Os meninos começam tatuando o peito. Ninguém tatua mais umas tatuagens de tiozão, como eles falam, essas coisas que a gente faz, né? O pessoal também tem algumas percepções da vida muito diferentes das nossas. E dentro dessa pegada, Deus tem falado muito sobre a questão do como que há um desafio para a igreja da nossa geração em continuar o legado que recebeu das gerações que fizeram o que fizeram daqui para trás. Porque o que está acontecendo é que nós nos tornamos críticos da igreja. Nós nos tornamos aqueles que olham para tudo que a igreja fez ao longo da história e diz que a igreja não tem mais sentido, que a pregação da igreja perdeu relevância, que a igreja virou um negócio de extorquir as pessoas e de tirar dinheiro. Isso não é verdade. A verdade é que a mídia está na mão dos vagabundos. Ou seja, só aparece na televisão, no rádio, no outdoor, quem tem dinheiro e quem não presta. Então eles se divulgam, e por isso que todo mundo acha que ser crente é aquilo ali. Mas o testemunho que nós temos visto é de pessoas que têm feito trabalhos excepcionais e que não estão corrompidas por essas metodologias, por esses equívocos teológicos. Então existe um remanescente, e esse remanescente não é tão pequeno, ele é grande. A questão é que ele não está na mídia, ele não está em evidência. Quero fazer uma reflexão com vocês hoje, então, dentro dessa pegada do tema, né, da transformação do nosso entendimento, lendo a passagem e lendo o versículo anterior também. Você não precisa abrir aí, se quiser, Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, nós já lemos esse versículo, acho que na vida da maioria dos cristãos, dezenas ou centenas de vezes. Mas às vezes algumas reflexões muito simples vão ficando de lado. Esse texto está falando sobre um sacrifício santo, agradável a Deus, que é um culto racional. E talvez o que tem faltado no meio da nossa geração, e é o desafio de fazer a conexão entre a fé, o que ela foi até aqui, o como ela chegou até nós, e do como ela vai ser passada aos nossos filhos, de uma maneira racional. Por isso que a crítica pela crítica, e tudo que tem sido produzido com relação à espiritualidade na nossa geração, tem se tornado um grande problema. Porque nós estamos permitindo que conceitos sejam diluídos. E quando conceitos, no que se refere à fé, são diluídos, a gente perdeu a essência da coisa. Por isso que hoje nós estamos vivendo um mundo onde tem um monte de gente batendo no peito e dizendo assim, eu sou igreja. Isso é mentira, cara. Você não é igreja, não é isso que está escrito na palavra. A palavra diz, vós sois o templo do Espírito Santo, não é tu és o templo do Espírito Santo. Então nós só somos templo do Espírito Santo juntos. E a gente permitiu que essa diluição se tornasse uma realidade. Um monte de gente hoje se tornou avessa à realidade de viver em comunidade, dizendo que a igreja se tornou um lugar ruim porque está cheio de gente falsa. A questão de ter gente falsa é realmente um problema, era só para ter gente verdadeira, ou seja, verdadeiramente reconhecendo que não presta, que não vale nada, que peca, porque os bons estão lá fora, os bons estão nas boates, nos bares, os bons estão nesses lugares maneiros, né? Aqui estamos reconhecidamente ruins, aqueles que sabem que precisam desesperadamente da graça do Senhor Jesus, porque senão não tem jeito. A igreja perdeu o privilégio de sermos um grupo onde as pessoas vão chegar e falar assim, se tem salvação para esse cara, então tem salvação para mim também. E a gente se tornou um grupo de arrogantes, onde nós dizemos ao mundo que a nossa vida foi transformada e agora a gente é santo. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas tudo isso é balela.
Porque a gente está num processo de santificação, mas a gente não é tão santo quanto a gente gostaria que fosse. Essa é a real. Então a diluição dos conceitos está fazendo com que o sentido da nossa fé se perca. E aí por fim a gente vai perdendo aquilo que é o ensino do nosso Senhor Jesus com relação à prática de uma espiritualidade que faz sentido. Uma prática de uma espiritualidade que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus através de um culto racional. E o versículo 2, quando ele fala não vos conformeis a esse mundo, dá para você ler o versículo de maneira ao contrário, para você ver como muda o entendimento. O que esse versículo está dizendo é que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é mudar este mundo, mas é mudar a nossa mente. Olha só, hein? Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, repetindo, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus não é transformar esse mundo, mas é transformar a nossa mente. Porque, na verdade, este mundo não é um problema para nós. Nós não deveríamos ter uma crise em lidar com o pecado e muito menos com o pecador. Nós não deveríamos ter crise de ter que lidar com um ambiente que nos é hostil por conta da fé que nós professamos. Muito pelo contrário. A gente deveria ser aqueles que, ao encontrar com essas pessoas, deveríamos ser os que revelam ao mundo que Deus está muito perto, que Deus está batendo na trave, está faltando só aprumar um pouco o rumo para o negócio virar gol. E se você parar para pensar, você vai ver que essa crise não é uma crise nova, não é século 21 que a igreja está vivendo isso. Isso é uma crise da humanidade. Se você pegar sua Bíblia e for olhar a história da criação, o homem lá no Éden, você percebe que as condições em que o homem é criado ali são condições perfeitas. São condições perfeitas. Ou seja, Deus faz tudo para que tudo seja muito bem amarradinho. E até a questão da criação do homem, você percebe que na verdade o homem foi deixado para ser feito por último. Por quê? Porque primeiro tem que haver as condições perfeitas para depois você colocar o homem. Deus não trabalha sob demanda, entendeu? Ele não trabalha porque precisa, ele trabalha porque ele quer chegar a um determinado objetivo. E às vezes na nossa vida, ou no nosso entendimento da espiritualidade no século 21, a nossa maior crise é achar que nós temos a pretensão de alguma forma de dar certo segundo os paradigmas do nosso entendimento. E eu vou dizer um negócio para você que é duro, mas é verdade. Não vai dar certo. A gente não está aqui para dar certo segundo o nosso entendimento. Nós estamos aqui para dar certo segundo o entendimento de Deus. Porque Adão, o homem e a mulher, no caso os dois eu estou chamando de Adão, porque eu não sei se você já reparou, a mulher só ganhou um nome só dela no capítulo 3 depois da queda. Até então os dois eram Adão. E daí sai o conceito de casamento, duas pessoas que são vistas por Deus como uma só. Já emendeu um monte de assunto aqui, né? Esses dois seres, quando são criados, são vistos como um só diante de Deus, eles tinham as condições ideais. Deus arrumou para Adão a mulher mais gata que tinha ali na quebrada. E ele era o homem mais íntegro que havia na questão. Quem passava ali na viração do dia para pregar para Adão, não era um pastorzinho meia boca igual eu ou outros aí. Era Deus. Ou seja, eles tinham culto, era todo dia, não era uma vez por semana. E quem pregava era Deus. Eles tinham uma recomendação explícita com relação a não comer da árvore do conhecimento lá do bem e do mal, mas eles tinham outras recomendações que eram muito mais relevantes do que até essa proibição, porque eles poderiam comer das outras árvores livremente. E a árvore mais legal que tinha lá era a árvore da vida. Da árvore da vida podia fazer suco, podia fazer salada dos frutos dela, que não tinha nada errado. Então nós percebemos que os problemas que a gente enfrenta na vida, as crises que a gente enfrenta, não são necessariamente consequência de situações que nos colocaram em dificuldades. Porque o homem e a mulher Adão foram criados em condições perfeitas e deu errado do mesmo jeito. E como a letra da música que foi cantada bem fala, não é que deu errado, é que o bem que Deus deseja fazer, que é maior do que tudo, já previa isso tudo. Deus não foi pego de surpresa. O plano sempre foi Jesus, a ideia sempre foi resgatar a humanidade e não encher o mundo de Adão, era encher o mundo de Cristos. Então a gente precisa entender o que significa ser Cristo no meio da nossa geração, para que a gente pare então de ficar nessa defensiva de uma espiritualidade que nasceu no prejuízo, coisa típica da nossa geração mesmo. O que é nascer no prejuízo? Nascer no prejuízo hoje é o garoto fazer 18 anos e ele achar que o pai dele tem que dar um carro, porque ele merece.
E eu vou te dizer um negócio, ainda que você tenha um irmão e o seu pai deu um carro para o seu irmão, ele não tem obrigação nenhuma de dar um carro para você. Você não merece nada, meu filho. Você não merece nada. A única coisa que você merece, nós estamos tentando te livrar, que é o inferno. E pela graça de Deus, isso é a única coisa que você nasceu com direito, assim, direito garantido. Se você quiser reivindicar, vai lá, cantar restitui, eu quero de volta que é meu, o azar o seu. Mas nós não temos direito a mais nada. E tudo que vem então daí para frente, teoricamente é lucro. Mas Deus faz com que a gente viva da maneira que a gente vive, para que nós possamos aprender um pouco sobre como que a relação com Deus justifica todas as circunstâncias, faz com que tudo faça sentido. Então vamos voltar lá no homem Adão. Esse homem, como ele foi criado no mundo, onde ele é a última coisa que foi criada, você vai tirar algumas conclusões. Esse ambiente perfeito, que ainda assim permite que a queda ocorra, você percebe que tudo foi feito para o homem, mas não o homem para as coisas. Você consegue entender isso? Essa é a grande diferença. Deixa eu só arrumar esse microfone aqui só. Você está quase caindo. Vamos ver se melhorou. Não, melhorou. Minha cabeça está entortando ele aqui. Então tudo foi feito para o homem, e não o homem feito para o tudo. Esse é um conceito que o mundo aprendeu a deturpar, aprendeu a diluir. E pela diluição desse conceito, nós dedicamos a nossa vida, então, a coisas que não tem nada a ver com o propósito de nós existirmos sobre a face da terra. Ou seja, tudo foi feito para nós, mas nós só fomos feitos para uma coisa: a gente foi feito para Deus. Lá no Éden, essa condição era explícita, porque afinal Deus vinha no final do dia e o homem se relacionava com Deus diretamente. Só que agora não. Agora nós invertemos esse paradigma. Por quê? Porque nós perdemos a percepção do espiritual. E o resgate dessa percepção do espiritual é o que vai ser a transformação do nosso entendimento, que faz com que a espiritualidade que Deus quer gerar em nós faça diferença na vida prática. No mundo em que a gente vive, num século em que as pessoas dizem que ninguém mais tem temor de Deus. Eu vejo o contrário. Eu nunca vi tanto temor de Deus como nos dias de hoje. A questão é que a nossa religião acabou afastando as pessoas do conhecimento de Deus, porque construímos um sistema doutrinário absolutamente rígido, inflexível, e que muitas vezes também já não tem mais nada a ver com a vontade de Deus. Não porque a vontade de Deus seja mutável, mas porque a nossa interpretação cultural de verdades imutáveis, elas são feitas a partir de percepções, e essas percepções precisam ser revistas o tempo todo. Bom, o que acontece? Nada nesse ambiente onde o homem é criado, que a gente está chamando de Éden, tem essa separação de função da mesma maneira que nós fazemos na vida hoje. Tudo lá é essencialmente espiritual. Todas as coisas e todo o ambiente onde o homem se relaciona é reflexo das coisas que Deus tem, que Deus é, ou daquilo que Deus faz. Então Deus alimenta o homem. E o fruto, ele é um símbolo apenas. Porque Deus não precisava disso para alimentar o homem. Mas aquilo é a materialização de uma ideia. Naquele tempo, seria absolutamente absurdo você virar para Adão e dizer assim: como é que vai sua vida espiritual? Ele não entenderia essa pergunta. Porque ele não tem vida espiritual, ele só tem uma vida. Para ele, vida espiritual, vida carnal, tudo é a mesma coisa. E nós criamos essa departamentalização da vida, achando que isso tem alguma coisa de inteligente. Por exemplo, hoje você vira para uma pessoa e fala: como está a sua vida profissional? Como está a sua vida conjugal? Aí eu falo: quantas vidas você tem, velho? Porque na verdade é uma bagunça só. Não tem como você separar. A sua vida conjugal, o seu chamado com relação à fé, é uma coisa só. A sua vida conjugal, o seu chamado e o seu trabalho é uma coisa só, ou deveria ser. E se não está sendo, é porque a diluição do conceito está afetando então a nossa percepção do mundo. O que mais que acontece? Para aquele homem então, tudo é essencialmente espiritual. Não havia também então essa ideia de que pode existir uma música santa e uma música profana, de que pode existir uma arte santa e uma arte profana. Tudo é santo para quem é santo. E nós fomos deturpando esse conceito, de modo que a gente vive na presunção de achar que o sacrifício de Cristo é poderoso para salvar a minha alma, ou seja, para me tirar do inferno,
mas ele não é poderoso o suficiente para salvar os frutos das minhas mãos. E eu vou te falar, o que é mais fácil de salvar? Salvar minha alma ou salvar aquilo que eu consigo produzir? Então, é muito radical você dizer que Cristo não é poderoso para remir a cultura. E esse entendimento é uma transformação de entendimento que dói na gente. Por quê? Porque a nossa cultura religiosa produziu a ideia de que existem coisas que glorificam a Deus e existem outras coisas que Deus abomina. Como se houvesse alguma coisa que pega Deus de surpresa. Como se houvesse alguma coisa que fosse tão ruim, mas tão ruim que não desse para torcer um pouco ali e extrair um pouco da graça de Deus. A verdade é que não existe nem o bom nem o belo se o dedo de Deus não estiver ali. E até mesmo em casos extremos, como por exemplo o satanista, quando ele consegue ser fiel à sua esposa, ele só consegue fazer isso porque Deus empresta da sua graça para ele, mesmo que ele não saiba disso. E é muito louco isso, porque então nós somos uma geração de pessoas que estão sendo chamadas para viver num mundo onde a gente está aqui para garimpar Deus, ou seja, para encontrar Deus onde as pessoas acham que Deus não está. E nós dizemos que Deus é onipresente, mas a realidade é que a gente não vive dessa forma. A gente vive atrelado a um paradigma da religiosidade, onde eu preciso me reunir com as pessoas, não mais pelas relações, mas eu preciso me reunir com as pessoas porque eu preciso invocar um Deus que tem que vir. Aquela oração de começo de culto, Espírito Santo, vem aqui nessa noite. O Espírito Santo é Deus, ele já estava aqui antes da gente chegar, velho. Entendeu? Então eu não preciso orar chamando o Espírito Santo. Eu preciso orar chamando os irmãos, né? Ô, irmão, vamos lá, velho, porque é muito bom a gente estar junto, apesar de ser ruim. Porque se fosse para ser bom, a gente não precisava reunir. O propósito é ser ruim. Mas esse povo é falso mesmo, e nós vamos se ajudar uns aos outros, nós vamos bater uns dos outros até sair sangue, né? Porque irmão pode fazer isso, amigo não. Irmão pode roubar um ao outro, né? Você vai lá, chora para o seu pai, o que seu pai faz? Fala, não, calma, está tudo certo, e não faz nada, né? Ou era só na minha família que acontecia isso? Irmão pode dar um murro na cara do outro, dali 2 minutos você está abraçado. Essa é a igreja do Senhor Jesus, ou pelo menos deveria ser. Pela diluição do conceito, transformamos a igreja então em um ambiente onde a gente está buscando um conforto. Eu vou lá porque lá eu vou ser bem recebido. Isso não é igreja, velho. Isso é o bar. E como diz o profeta Reginaldo Rossi, lá todo mundo é igual, né? Na igreja a gente não é igual, e a gente não está aqui para exaltar uma uniformidade, a gente está aqui para exaltar a diferença, a gente está aqui para se confrontar uns aos outros com as coisas que a gente vive, com os nossos pecados, ou seja, a gente tem que pôr na roda mesmo, para que Deus use-nos para edificação de todo o corpo, trabalhando um na vida do outro, e isso dói, isso não é tão agradável quanto a gente acha que é. Este homem então criado por Deus lá no Éden, ele é um ser espiritual, só que ele tem um pé em cada mundo. Ele tem um pé no céu e ele tem um pé na terra. Ele consegue perceber as duas realidades e as duas naturezas do seu próprio ser, né, de uma maneira totalmente diferente do que nós percebemos. O que acontece é que o pecado rompe a harmonia da criação. E o pecado não rompe apenas a harmonia na perspectiva de que o Adão perdeu acesso a um jardim. Isso é bobagem. Quem quer um jardim? Não é isso. Nós estamos falando que Adão perdeu a relação entre ele e o pai. Ele não consegue mais perceber o pai da mesma maneira que percebia antes. Ele perdeu a relação dele com ele mesmo. Então agora ele tem crises de identidade a respeito de quem ele é. E é por isso que na nossa geração isso não deveria ser problema, porque a gente já deveria ter entendido que ter crises a respeito da sua identidade, seja em que âmbito da vida for, está tudo certo. Aconteceu nas condições perfeitas, então vai acontecer em todas as condições. A nossa identidade, então, não está em nós mesmos, porque nós perdemos parte da nossa percepção daquilo que nós somos, porque não enxergamos mais as coisas espirituais. A consciência da nossa identidade está em Deus, e é isso que a gente deveria falar ao mundo. Mas eu sinto diferente. Beleza, vamos andar junto até que Deus fale com você. Mas pare de viver por aquilo que você acha que percebe, ou por aquilo que você acha que vê, ou por aquilo que você acha que sente. Porque isso não é verdade, isso é o que nos engana. E outro ponto é que nós perdemos também a relação entre os indivíduos. A mulher ganha um nome só dela, e agora nós passamos a viver num mundo onde somos indivíduos separadamente, onde somos vistos na individualidade, e até mesmo dentro dos relacionamentos, somos duas pessoas que estão cada um militando a sua própria causa. Então hoje o cara entra dentro de um relacionamento qualquer, e até mesmo de amizade, não apenas um relacionamento conjugal, de namoro, na perspectiva de encontrar no outro aquilo que vai satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios desejos.
E isso é totalmente antinatural, porque não é para isso que nós fomos criados por Deus. Deus não tem compromisso nenhum com o seu conceito de felicidade. Deus não tem compromisso nenhum com a satisfação da tua vontade, dos teus planos e tudo mais. Deus não está nem aí para isso. Ele nunca prometeu fazer essas coisas. Não, mas está escrito lá que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então seja justo. Justo é aquele que faz a justiça é a vontade de Deus. Então toda vez que você orar, pedindo para Deus fazer a vontade dele, ele vai fazer, porque ele sempre faz mesmo. É uma oração até redundante. Só que a justiça de Deus não tem nada a ver com o seu interesse, com a sua vontade. Tem a ver com a vontade dele, com o plano dele, com aquilo que favorece o reino dele. E isso inclui ser Cristo. Isso não inclui ser um vencedor segundo o paradigma que a nossa religião acabou pregando. Isso significa morrer para o outro. Então eu vejo gente, por exemplo, que por não entender essa quebra da relação entre os indivíduos, hoje vive crises imensas e nós estamos vivendo uma dificuldade de poder reconciliar pessoas em relacionamentos, porque elas não conseguem entender qual é o desafio e o parâmetro bíblico para nós. O cara fala assim, eu casei com uma mina lá, eu não sei se esse negócio era de Deus ou não. Como é que você sabe? Eu falo, eu sei. Eu tenho o dom do revelamento, sabe? Tem umas coisas que você não precisa nem do Espírito para discernir, porque é óbvio. Casou, é a pessoa certa. Mas por quê? Porque depois que você casa, você percebe que você podia ter casado com qualquer uma. Se você não morrer todo dia, você está enrolado, velho. Ou você acha que a mulher do seu colega é mais legal do que a sua? Que o marido da sua amiga é mais legal do que o seu? Velho, é o inferno. O inferno está no outro, cara. Né? Não, o inferno está em você. Porque você entra dentro da relação por ter diluído o conceito de que nós existimos para a relação. Então nós agora entramos dentro de relacionamentos na perspectiva de tentar obter algo e não de ministrar algo. O modelo então para relacionamentos que a gente vai ter é Cristo, ou seja, é o cara que dá a vida pela pessoa que ama, pela sua noiva. E sabe quem que é a noiva de Cristo? É a maior vagabunda que eu conheço. Ele diz que ela é santa, pura e verdadeira, mas eu não vejo isso. Ele diz isso porque ele a santifica, porque ele dedica e devota a sua vida a ela, ele dá a sua vida por ela. Só que eu tenho certeza que não tem nenhuma mulher aqui que seja tão ruim quanto a igreja é. E ainda assim Cristo dá a vida por ela. Se você der a vida pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu amigo, pela sua amiga, pelo seu namorado, namorada, eu vou te falar um negócio: ou essa pessoa muda, ou ela vai mudar para bem longe de você. Porque não tem jeito. Esse é um paradigma eterno, mas é um paradigma que nós permitimos que também fosse diluído. Bom, o que acontece? Acontece que ao pecado, ao romper a harmonia da criação, nós então mudamos também, além da nossa relação com Deus, a nossa relação um com o outro, nós também mudamos a relação com as coisas criadas. Porque antes não havia a crise de entender para que as coisas existem. Ou seja, já viu aqueles caras que falam assim, o trabalho é a maldição, porque o trabalho foi dado depois do pecado. Não é o trabalho que foi dado depois do pecado, é o salário. E pode ler na sua Bíblia que você vai perceber. Porque antes, trabalho já tinha, o homem tinha que cultivar o jardim, só que não tinha salário. Ele não associava o que ele faz ao que ele ganha, ao que ele come, ao que ele usufrui. Não havia essa associação. Depois do pecado, o bagulho ficou assim linkado direto. Falou assim, então agora, para comer, tem que trabalhar. E aí ferrou tudo. Por isso que sua vida é ruim, não é seu patrão. Entendeu? Isso é consequência do pecado, velho. Veio desde lá do Éden. E, ao mudar a relação, através dessa quebra de harmonia entre nós e as coisas, nós paramos também, por termos perdido a percepção do espiritual, de nos relacionarmos com as coisas na perspectiva correta. Ou seja, nós fomos feitos para sermos senhores das coisas, mas nós nos tornamos servos das coisas. Ou seja, nós militamos a causa das coisas que nós desejamos. Nós damos a nossa vida para ter coisas. E nós achamos que Deus tem compromisso em nos dar coisas. Por isso que hoje as igrejas aí fazem campanha, né? Não, vamos lá, a campanha da casa própria. Velho, desculpa. Deus vai dar casa própria para alguns, quer você ore ou não. E para outros não vai, cara. Não vai. Vai ter uns caras que vai ter 3 casas. E o milagre de Deus vai ser Deus movendo o coração dele para ele entender que ele vai ter que dar uma casa para o irmão que nunca vai poder ter. Ou que ele vai poder morar num condomínio fechado, mas ele vai escolher não morar, para poder abençoar um outro irmão para ele poder ter uma casa.
Isso é um milagre de Deus. Agora esse papo furado aí de que nós vamos ter um padrão, eu estou orando para ter saúde. Boa sorte para você. E nós devemos orar mesmo, porque a nossa oração não tem a pretensão de mudar Deus. Para pensar, você, um ser finito, mutável, inconstante, você ora por umas coisas que daqui 6 meses você tem até vergonha do que você orou, ou acontece só comigo isso, né? Está tentando, através de uma relação, mudar a opinião de um ser eterno e imutável. Boa sorte. Você está achando que a sua oração vai mudar aquilo que é a vontade de Deus. Então, para que eu tenho que orar? Porque nós não oramos pelo resultado, nós oramos pela relação. Ou seja, o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, ele ora para mim todo dia. Ele ora para mim, ele chega para mim e fala, pai, que afinal eu sou o pai, né? E ele diz, eu quero chiclete. E eu respondo a oração dele, não. Não. E ele pode orar fervorosamente, ele pode pôr o joelho no chão, ele pode chorar lágrimas de sangue. Não. Porque a mesma coisa você fala, eu quero pôr o dedo na tomada. Não, não vai pôr. Mas o importante é a relação. E não o lucro que a gente pode obter da relação. Se entendêssemos isso, a nossa maneira de se relacionar com o Pai mudaria. E a nossa maneira de se relacionar com o outro também. Porque muitos dos milagres que nós estamos orando aí para Deus fazer, Deus já fez. O problema é que está retido na mão de alguns. E não é comunismo não, viu, irmãos? É muito pior. Porque comunismo ainda fala de igualdade. Nós não estamos falando de igualdade. Lembra que eu falei que seu irmão ganhou um carro, você não tem direito de ganhar nada? Seu pai deu um carro para você também, velho. Glorifique o seu pai, viu? Mas você não merece nada. Você não merece nada. Então não tem nada a ver com merecimento essa parada. Por que eu falo que é pior do que comunismo? Porque comunismo pressupõe a ideia de que eu tenho 3 pares de botina, e aí tem 2 irmãos que não tem, nós vamos ter um par de botina cada um, né? E não é desse jeito que vai funcionar no reino de Deus. No reino de Deus é assim, o Espírito Santo vai falar com você. Não vão ser homens, é o Espírito que vai falar com você, através da palavra. E quando ele falar com você, às vezes você vai ter 3 pares de botina, você vai calçar 3 pessoas que nunca poderiam ter uma botina, e você vai andar descalço. Porque alguém tem que se ferrar nessa história. E se alguém tem que se ferrar, que seja a gente. Porque afinal, nós já estamos resolvidos. Nós já conhecemos o Pai. Nós já sabemos que nós não temos problema nenhum mais. A nossa vida já não tem mais crise. Ou pelo menos não deveria ter. Bom, o homem então passa a militar a causa das coisas que ele serve. Porque afinal as coisas são os novos deuses. E é assim que a gente tem vivido. Tem gente que milita a causa do Deus carro. O carro é um Deus que é caro, velho. O cara às vezes tem crise de contribuir financeiramente nas igrejas organizadas para a manutenção estrutural, mas ele não tem crise de dar o trízimo dele, porque é caro, né? É bem mais caro do que contribuir na igreja, para ter carro. O carro é um tiro no pé, gente. E o negócio ainda planta na sua mente a ideia de que você tem que ter um carro melhor, que você tem que trocar de carro de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Eu sempre quis ter um carro melhor. Eu tive só carro assim, lixo na minha vida, sabe? Porque eu queria ter um carro que eu pudesse pegar a estrada a hora que eu quisesse. Até o dia que eu peguei um carro mais legal, que não é tão legal assim. Aí hoje eu vou te falar, é punk. Eu gasto R$1.000 por mês com o carro. Já pensou sobrar R$1.000 por mês do seu orçamento, assim, do nada? Aí fala, mas eu preciso do carro. Tudo bem, eu também preciso. Mas eu não posso começar a achar que eu tenho direitos que na verdade eu não tenho. Porque qual que é o pensamento que passa pela minha mente? Eu estou no mesmo carro há 5 anos, eu preciso trocar de carro. Beleza, até por uma questão de manutenção e tal. Mas aí começa depois o segundo ponto. Eu mereço um carro com ar-condicionado. Bom, depende de onde você mora, né? Se você morar em Manaus, você precisa mesmo. Em Cuiabá, com certeza. Em Uberlândia eu tenho minhas dúvidas. Não, eu mereço um carro com ar-condicionado. Eu mereço um carro maior, né? Porque afinal eu sou um cara grande. Eu não quero emagrecer, eu quero um carro maior. Aí quando eu voo de avião, eu descobri que não era problema do carro, era problema de mim, porque não tem avião maior. Quando você já precisa de extensor de cinto, e era essa minha situação algumas semanas atrás aí, é punk, cara. E aí você fala assim, velho, eu vou ter que comprar um avião. Isso não vai acontecer, né? Então o problema está em mim. E por aí vai. Mas qual é o limite disso? O Espírito Santo vai falar a você. Só que o Espírito Santo, ele tem que falar para você sobre o quanto que das coisas que Deus tem te abençoado, você está sendo negligente em abençoar os outros.
E não por força de pressão religiosa, mas por força de um entendimento transformado. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, detalhadamente. Como as coisas hoje são os novos deuses, nós nos dividimos em grupos que militam as causas dos nossos senhores. Então é os que servem ao Deus carro, os que servem ao Deus fama, os que servem ao Deus um bom emprego, o Deus casa. E o mais estranho é que quando você consegue chegar no ápice daquele Deus que você milita, que são as coisas que deveriam nos servir, você percebe então que aquilo lá não te trouxe satisfação nenhuma e você então arruma outro Deus. Porque todo mundo quer ter casa, até você ter casa. Aí depois você percebe que aquilo não traz tanta felicidade quanto você achou que traria. Aí depois você fala, pô, podia ter uma casa menor, que essa aqui dá trabalho demais. Ou eu podia ter uma casa maior. Até o dia que você tiver a casa dos teus sonhos. E aí você fala assim, velho, eu gastei 20 anos da minha vida trabalhando para isso, e sendo que eu moraria em minha casa, minha dívida, tranquilamente, sabe? Uma casa pequenininha, um apartamento que um rodo faz assim, já passou lá no final do apartamento, e moraria, não moraria? Ou seja, nós gastamos a nossa vida para lutar por coisas que depois a gente chega à conclusão de que não eram tão importantes assim. E se você parar para pensar, até mesmo a nossa ânsia por tecnologia, por todas as coisas que têm sido criadas na nossa geração, no século XX, século XXI, são resquícios de um desejo que há dentro de nós por aquilo que Deus é. Porque toda a criação, ela tem em si um resquício daquilo que Deus é, ou daquilo que Deus faz, ou daquilo que Deus deseja. Por exemplo, você quer trocar de telefone porque o telefone te dá a oportunidade de se relacionar com o mundo segundo atributos que são atributos de Deus. Você é praticamente onipresente quando você está com o WhatsApp na mão. Não importa onde você está, você consegue conversar com todo mundo. Você é praticamente onisciente quando você tem Google. Entendeu? Você fala assim, mas você sabe tal coisa? Não, eu não sei, mas eu vou saber daqui a um minuto. Tá no celular, pesquisa, está tudo resolvido, né? Ou seja, você está pegando atributos que são de Deus e está desejando isso. E esse desejo há na humanidade, com relação a todas as coisas de consumo. Qual que é o problema? O problema é que nós, ao invés de vivermos na expectativa, na esperança da eternidade, nós nos satisfazemos com a expectativa do presente. E sabe qual que é a diferença entre esperança e expectativa? O prazo. Esperança significa assim, eu desejo uma coisa e eu espero o quanto for preciso. Agora, expectativa significa assim, eu desejo determinada coisa, mas tem que ser hoje. Por isso que as nossas expectativas da vida são frustradas. E Deus tem um prazer mórbido em frustrar as suas expectativas. Até mesmo nas coisas que você entende que são para o reino de Deus, mas às vezes Deus não entende. Você acha que o livro de Números está na Bíblia para quê? Para você dormir? Para não ter que tomar Rivotril? Sabe, eu estou sem sono, vai ler Números. Dorme 2 minutos, velho. Genealogias infinitas, né? Aquilo lá é para que de tudo você se lembre que Deus é um Deus de gerações. Que às vezes você está com pressa, mas quem tem mais pressa do que você é Deus. E algumas coisas que Deus tem muita pressa, vai acontecer em Abraão, em Isaac e em Jacó. Ou seja, você não vai ver. Você vai ter que entender que as coisas levam tempo. Mas a nossa geração não sabe esperar. A nossa geração, por militar a causa dos nossos deuses, ou seja, de coisas construídas pelas nossas mãos, que tem um período de validade muito curto, a gente acha que também o nosso relacionamento com a espiritualidade e o nosso relacionamento uns com os outros precisa também ser tudo imediato. Se não for imediato, então não serve, então não é bom o suficiente. Aí o que acontece? Vem Cristo. E Cristo muda a nossa percepção de todas as coisas. Porque Ele lembra o homem de qual que é a sua missão. E a missão do homem é ser aquele que zela por toda a criação, que responde por toda a criação. Nós não estamos aqui para salvar a nossa própria vida. Se Deus quisesse salvar a sua vida, quando você o reconheceu como seu Senhor e Salvador, Ele mandava um raio, te matava, dava um ataque no coração, caía duro, pronto, está salvo. Pronto, resolvido. Então por que Deus te mantém vivo? Ele te mantém vivo porque o propósito não é você. Você já está resolvido. Você não é mais problema. Agora o problema é a missão que Deus tem para você, ou quem Deus quer abençoar em você, através de você. E se a gente entendesse isso, a gente não diluiria a nossa fé dentro de todas essas perspectivas de se obter algo, mas entenderia que o propósito de uma espiritualidade que faz sentido é a gente viver para o outro, é a gente fazer com que as coisas que Deus nos abençoa
sejam para abençoar o outro, seja para repartir para o outro, seja para fazer com que o milagre alcance o outro. E mais do que isso, quando eu digo toda a criação, não é apenas todas as pessoas, é também todas as relações que a gente tem com o ambiente. Por isso que faz todo sentido o cristão militar pelas causas de defesa do meio ambiente, ou pelas causas sociais, por cuidar do desamparado, ou por tantas outras coisas. O que mais? Bom, cabe a nós então sermos aqueles que vão ser garimpeiros de Deus no mundo. Só que nós temos um problema, nós não discernimos as coisas de Deus mais, porque nós nos tornamos homens carnais. E no nosso relacionamento com Deus vai precisar haver um clamor imenso para que o Espírito fale ao nosso coração e que a gente volte a ter sensibilidade para discernir as coisas que são verdadeiramente espirituais. Porque eu vou te dizer um negócio, o cara que fica espiritualizando as coisas, esse cara é um inútil no reino de Deus. Ele é um inútil, ou seja, tudo ele vê, ele fica assim, essa garrafa foi feita por quem? Foi um evangélico? Deu dízimo? Então essa garrafa não é muito espiritual. O que é isso? É uma visão equivocada das coisas. É uma visão invertida das coisas. Sendo que na verdade ele deveria olhar o negócio pela ótica contrária. Eu não estou querendo espiritualizar a garrafa que é totalmente carnal. Eu preciso encarnar a verdade que é totalmente espiritual. E se eu conseguir transformá-la numa garrafa, eu fiz um milagre. Ou seja, eu preciso fazer com que aquilo que são coisas espirituais sejam transformadas em coisas reais. Como por exemplo, aquilo que eu citei no começo, do cara que não tem fé em Deus e que muitas vezes acha que Deus nem sequer existe, e ele consegue cuidar muito bem dos seus filhos e ser fiel à sua esposa. Ou seja, Deus emprestou da sua graça, e nós somos os garimpeiros dessa virtude, que vão mostrar que na verdade Deus não apenas está tão perto como já está dentro dele. Ele não percebe ainda, mas nós deveríamos perceber. Essa é a espiritualidade que faz sentido, é para isso que Deus nos chama, para vivermos não mais para nós mesmos, mas vivermos para o outro, revelando ao mundo onde Deus está, e que na verdade Deus está muito perto. Nós não vamos ter que fazer uma invocação mágica nem nada do tipo para que Deus seja achado. Nós somos então garimpeiros de virtude num mundo que não conhece o Pai. E é muito gostoso fazer isso, porque se torna um desafio você olhar para lugares aparentemente desgraçados e encontrar a graça ali. Você interagir com a cultura e não mais fazer essa separação entre coisas santas e profanas, mas conseguir até mesmo através de coisas que aparentemente são profanas, garimpar uma angústia, uma busca, garimpar um desejo de se relacionar com o Pai. E através disso você conseguir fazer uma ponte para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Deus que a gente diz que serve. E aí se elas vão andar por esse caminho ou não, isso não é problema nosso, porque nós não estamos aqui para catequizar pessoas, nós não estamos aqui para obrigar ninguém a viver pela nossa fé, nós estamos aqui para revelar Deus ao mundo, nós estamos aqui para fazer com que Deus seja conhecido. Como eu falei no começo do versículo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não significa mudar o mundo, mas significa mudar o nosso entendimento. E quando a gente quer mudar a vida de uma pessoa, a gente não deveria se preocupar em mudar a prática dela, porque não é a prática dela que determina quem ela é, mas é o entendimento. Porque quando o entendimento dela for transformado, a prática dela vai condizer com o entendimento que ela tem. E se a gente entendesse isso, nós não teríamos problema, por exemplo, com o pecador, e muito menos com o pecado. Porque pecado, Cristo já pagou na cruz por todos eles. Se pecado não é mais problema para nós, por que a gente então, como igreja, se isolou religiosamente, dizendo que as pessoas que são pecadoras não devem conviver junto com a gente? E quando essa pessoa ousa conviver com a gente, desafiando todo o nosso paradigma social, o que a gente faz? A gente tem que vestir o cara de santo. Então se entrar a prostituta do jeito que ela vai trabalhar, por exemplo, na rua, que pode estar frio, tanto que for, ela vai com uma saia assim, com uma fita isolante, né? Que é o que funciona dentro do trabalho dela. Quando essa pessoa vem ao culto, a gente quer vestir ela, porque a maneira com que ela se apresenta me incomoda. Se vier um travesti, então aí enrolou a vida, porque os peitos do irmão fazem separação entre eu e ele. Os peitos da irmã não fazem separação nenhuma, mas o do irmão faz, como se isso fizesse algum sentido nessa vida. Vou te falar um negócio, velho. Cristo já venceu o pecado, você está achando que ele não pode vencer os peitos? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de que nós estamos vivendo num mundo onde a gente está criando separação entre as pessoas, porque nós estamos dizendo que pecado é problema.
É óbvio que a prática do pecado não agrada a Deus, que a prática do pecado é o que nos condenou desde de Adão ao inferno, e que é disso que Cristo quer nos libertar. Mas que outro remédio nós temos no mundo onde a gente vive uma espiritualidade vibrante, senão a comunhão? Que outro remédio? Você vai catar o travesti, vai vestir ele de homem e falar que está tudo resolvido? Isso resolveu o teu problema, mas não resolveu o problema dele. Deixa o cara, velho. E através da comunhão, o Espírito vai falar com ele. E aí vai acontecer igualzinho no relacionamento que eu falei, entre homens, mulheres, entre pessoas em geral. Ou a pessoa, quando ela é moldada pela relação, ela muda, ou ela vai mudar para bem longe da gente. Porque é muito duro se relacionar uns com os outros na perspectiva de buscar pura e simplesmente aquilo que é o desejo de Deus para nós. E não mais de ficar criando expectativas em cima uns dos outros a respeito daquilo que a gente poderia ser. É muito difícil isso. Então, irmãos, nós somos aqueles que estão vivendo agora buscando essa mudança de entendimento. Nós somos aqueles que são garimpeiros de Deus num mundo que não conhece o Pai. E isso é um exercício difícil de fazer, mas necessário. A nossa missão é entender que tudo é espiritual e se relacionar com o mundo de maneira espiritual. Você vai trabalhar agora de maneira espiritual. Você não trabalha para o seu patrão pilantra que está querendo pagar o mínimo possível e te esfolar o máximo possível. Você trabalha para Deus. Ah, mas como assim? Aquele cara é um safado. Tudo bem, velho. É Deus que milita a sua causa. E a sua causa não é para você, não é para o seu benefício. Você vai enrolar a vida dele quando você trabalha para Deus. Você não vai dedicar o seu tempo apenas a fazer as coisas que você gosta. Você vai fazer as coisas que agradam a Deus. Porque não é mais para viver para você mesmo. É para viver pelo outro. E viver pelo outro é aquele outro que Deus está mostrando para você. De certa forma, o que nós entendemos é que os cristãos são a alma do mundo. E o mundo não pode sobreviver se ele não tiver alma, assim como o nosso corpo também não pode. Ou seja, se você tirar o cristão do mundo, você tirou a vida do mundo. Nós, na verdade, somos extremamente poderosos quando entendemos isso e quando vivemos de maneira muito simples e orgânica no meio das pessoas. Porque nós estamos em todos os setores da sociedade. Nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos faxineiros. Nós temos desde o cara que corre atrás do caminhão do lixo, ao cara que entrega jornal, ao cara que exuma corpo no IML, ao policial e ao bandido. Nós temos todo tipo de gente que professa a mesma fé que a gente. Ou seja, nós somos as pessoas mais perigosas desse planeta. Porque nós temos acesso a todas as culturas e a possibilidade de influenciarmos gente de todos os locais. Qual que é o nosso problema? Vivemos na perspectiva de achar que nós estamos aqui para resolver o nosso problema e não o problema do outro. Se do dia para a noite os cristãos começarem a acordar, a gente vai ter o privilégio de poder influenciar todos os setores da sociedade por uma maneira exemplar de viver. Ou seja, trabalhar com aquilo que Deus coloca na sua mão, de modo que isso glorifique a Deus e constranja toda a humanidade ao que é ser humano. Porque o que é ser humano não é isso que é o animal homem, que a ciência tanto nos ensina e a sociologia tenta definir. Não é isso. O ser humano é aquilo que nós encontramos na pessoa de Cristo. É muito fácil você olhar para a pessoa de Cristo e falar assim, não, ele era um homem que era Deus. Sabe, ele era um homem, nasceu homem ali, mas ele era Deus. Essa é a perspectiva da religião. A perspectiva da fé genuína é diferente. É a perspectiva de um Deus que é homem. A nossa humanidade está em Cristo, na pessoa homem que Ele escolheu se tornar. Então nós agora, tendo a oportunidade de vivermos como animais, estamos escolhendo viver da mesma maneira que Cristo viveu. Ou seja, como homem. Como aquele que não faz as contas daquilo que pode ganhar, mas daquilo que pode gastar em favor do outro. A nossa natureza, ela é animal, terrena e demoníaca quando a gente não faz aquilo que Cristo faz. Um animal, bicho, ele só é animal e terreno. Demoníaco ele não consegue ser, porque ele não consegue contrariar a natureza do propósito que ele foi criado. Por exemplo, aquele tigre lá que arrancou o braço do menino, ele louvou a Deus arrancando o braço do menino, porque ele foi feito para aquilo. E se botar o outro braço lá, ele arranca de novo. Tinha gente que queria matar o tigre, tinha que matar o pai, o menino, né? E ainda estou exagerando, porque, gente, que situação dura, né? Quem tem criança sabe, 2 segundos que você perdeu, pulou do prédio. É desse jeito.
Agora, o animal, sem sombra de dúvida, é o ser que menos tem culpa ali, porque ele não consegue ser outra coisa. Ele nasceu para aquilo. Todos os animais, toda a natureza, toda a criação louva a Deus fazendo aquilo que é segundo a sua natureza. Nós somos os únicos que temos a possibilidade de, diante da nossa natureza, fazer o contrário. E nós fomos feitos para isso. Ou seja, quais são os nossos desejos? O nosso desejo é se afastar do outro, consequência do pecado. O nosso desejo é ter cobiça por coisas que nós não precisamos. O nosso desejo é de autopreservação e de fugir do sofrimento. E nós somos os únicos sobre a face da terra que, tendo esses desejos, são capazes de negá-los para viver uma vida da mesma maneira que Cristo viveu. Nós somos os únicos que podem negar aquilo que sente, aquilo que sabe, aquilo que vê, aquilo que toca, para poder fazer aquilo que aprendeu, aquilo que o Espírito revelou e transformou dentro do seu entendimento. Ou seja, não vivemos mais segundo aquilo que os nossos olhos veem, mas nós vivemos segundo aquilo que Deus está falando sobre nós. E isso é um grande desafio. Nós temos o dever de resgatar a humanidade, e resgatar a humanidade não é apenas ensinar coisas religiosas, é resgatar a ideia de humanidade, o conceito. O outro se torna o nosso campo missionário. O nosso propósito aqui não é construir igrejas, prédios, organizações onde a gente junta gente. Isso é reflexo de uma missão bem feita. O nosso propósito é fazer com que o outro seja alcançado por uma espiritualidade genuína. Não importa se essa pessoa vai andar com Deus ou não, porque nós não temos juízo para isso. Eu não sei se você já leu, mas a palavra diz que o Espírito é o nosso Espírito, se nós somos filhos de Deus. Só que não diz em lugar nenhum que o Espírito testifica com o seu Espírito se o outro é filho de Deus. Então não tem como saber mesmo. Às vezes um pastor não é filho de Deus, porque ele está fingindo, ele ensina a palavra, ele é o cara assim mais exemplar de todos, um ótimo mestre. Mas no relacionamento íntimo dele com Deus, ele não tem nada. É só papo furado, virou uma profissão. E não tem como você saber isso. Você vai chamar o cara de irmão, de pastor a vida inteira, e ele vai para o inferno, né? Porque ele não tem um relacionamento com Deus, ele não tem parte no reino de Deus. E está tudo certo. Aí fala, pô, mas tem uns exemplos radicais assim? Tem. Você imagina Judas pregando o evangelho, junto com os outros apóstolos. Você acha que ele não pregou o evangelho bem pra caramba? Você acha que teve gente que não foi convertida pela pregação de Judas? Você acha que Judas não expulsou demônio? Não batizou? Não curou os enfermos? Eles saíram lá os 70 de 2 a 2 e voltaram todos alegres, cara. Onde eles põem a mão, os caras eram curados. Você acha que quem foi curado por Judas viveu crise de identidade, que teve que procurar outro apóstolo para revalidar a cura? Não existe isso, cara. Não existe isso. Isso é uma bobagem do mundo. Então, nós podemos viver dentro de uma ótica onde você pode enganar todo mundo, mas você não pode enganar a si mesmo, você não pode enganar Deus. Você não pode enganar Deus. O nosso propósito é fazer com que o outro seja o nosso campo missionário, é fazer com que o outro seja alcançado, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa própria vida. Quando a gente entende isso, a gente entende que não são apenas coisas religiosas, então nós também entendemos que não importa a maneira de adorar a Deus. Isso não é um diálogo ecumênico ou sincretista de forma nenhuma. Eu não quero catequizar o outro a fazer as coisas que eu faço. Eu quero fazer com que o outro tenha uma experiência, uma vivência que promova a transformação de entendimento para que ele encontre o que Deus deseja que ele faça e viva, para que ele possa glorificar Deus. Se for através da convivência dentro da comunidade que nós fazemos parte, está tudo certo. Mas se for em outra, também está tudo certo. Às vezes alguns de nós vão ser chamados para fazer coisas que outros não vão ter estômago. Nós vamos poder, por exemplo, começar a montar uma missão para trabalhar com os travestis. Porque como não dá para você trazer o caderno na igreja, porque os peitos do irmão estão incomodando os outros irmãos, então nós vamos ter que fazer algum trabalho diferenciado, vamos ter que gastar dinheiro com isso, ou vamos ter que botar para dentro da nossa casa. E tem irmãos que estão fazendo isso. Aí você fala, pô, mas isso é muito pesado. É pesado mesmo, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Ah, mas não era mais fácil a gente trabalhar com a igreja para mudar essa mentalidade? É, mas às vezes vai levar 5 a 10 anos para você conseguir mudar a mentalidade de uma congregação, sendo que em 5, 10 anos já morreu um tanto de gente lá na rua. E gente que quer sair da rua, gente que às vezes quer sair da prostituição, gente que genuinamente vive uma crise na sua identidade e gostaria de ajuda. Gostaria de ajuda. Ele às vezes nem sabe o que ele era, o que ele é e o que ele quer ser, mas ele quer descobrir, e isso já bastaria. Não compete a nós, então, colonizarmos a fé dessas pessoas.
Porque já que o Espírito não testifica com o seu Espírito se o outro é filho de Deus, da mesma maneira que você não pode dizer se o pastor é filho de Deus ou não, porque ele pode estar fingindo, você também não pode olhar para a pessoa lá fora e dizer que ela não é. Porque às vezes o pastor não é, mas o travesti é. Às vezes Deus sabe que ele vai ser salvo, e você não. E aí? Aí nós temos que fazer uma escolha. A escolha é: Jesus falou que aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Então você tem que escolher. Você quer chamar o irmão de ímpio, ou você quer chamar o ímpio de irmão? Porque de um dos dois jeitos você vai errar. Essa é a crise. Eu prefiro chamar o ímpio de irmão do que chamar o irmão de ímpio. Porque e se ele for um irmão? E se ele for? Como então o Evangelho não se trata de resolver o meu problema, mas de resolver o problema da humanidade, do conceito de humanidade? Então nós precisamos fazer com que a igreja, ela não apenas seja um convívio de pessoas que estão no processo de transformação, que reconhecem os seus pecados, que expõem as suas vidas, mas uma comunidade de pessoas que entende que nós temos uma missão que é de Deus, para a cidade onde nós vivemos, para o bairro, para a escola, para o trabalho, para todos os lugares. E que a nossa maneira exemplar de viver vai transformar a humanidade, porque ela vai levar a humanidade às pessoas. O nosso entendimento transformado vai fazer com que a gente trate todas as pessoas lá fora como irmãos, e aqueles que são irmãos vão ser revelados, aqueles que são irmãos vão ser trazidos ao convívio da igreja do Senhor Jesus. Só que se a gente está esperando Deus fazer as coisas, ou seja, você ora por justiça, mas você não oferece o seu braço na luta pela justiça, você é um hipócrita. Você diz: Deus, provê alimento para aquele que está passando fome, mas você não abre a despensa da sua casa, você é um hipócrita. E nós podemos fazer isso. Nós podemos, não é só exigir do governo, não é só militar uma causa social, é a gente começar a fazer microações, que depois acabam culminando em coisas muito grandes e que fazem a diferença no nosso dia a dia. Você pode, por exemplo, juntar 2, 3 amigos e adotar uma família, cara, uma família carente. Vai procurar uma família carente, você vai achar fácil, sabe? E adota a família integralmente. Vai lá e descobre por que os filhos não estão na escola, por que o marido está desempregado, por que o marido está batendo na esposa, porque isso é problema seu, isso é problema nosso. Porque se ele for um irmão, como é que você vai explicar para Deus que você abandonou seu irmão, que você foi negligente com seu irmão? Essa é a grande crise. Tudo é espiritual, e nós estamos aqui para resgatar o conceito de humanidade, para garimpar virtude onde as pessoas dizem que não tem nenhuma, mas tem. Já que o outro é o nosso campo missionário, não interessa o nosso conforto e não interessa os nossos interesses. Aquele que está buscando Deus para tentar satisfazer os desejos do seu coração, ainda não entendeu nada. Os desejos do seu coração só vão ser satisfeitos quando eles forem os desejos do coração de Deus. E você pode posar de espiritual o tanto que for, não vai dar certo, vai dar errado. Vai dar errado, porque faz parte do processo. Deus tem um bem maior que Ele quer fazer, e Ele vai fazer. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Às vezes você está aí orando e dizendo, né? Não, Deus, eu gostaria de ter um camarão amarelo. E o Espírito Santo vai interceder e ele vai, com gemidos inexprimíveis, levar a sua oração ao Pai, e a sua oração vai virar outra coisa. Então, se você genuinamente acha que pode pedir um camarão amarelo para Deus, peça. A relação é importante. O Espírito Santo vai traduzir a sua oração e ela vai chegar para o Pai dizendo: Pai, eu quero ser missionário no Uganda. E aí Deus vai olhar e vai falar assim: esse meu filho ora muito bem e eu vou atender o desejo dele. E a hora que você vê, você está lá. Aí a hora que você estiver lá, você vai entender o que eu estou falando. Quantas das orações que você fez, Deus tem frustrado? Ou quantas orações que você não fez, Deus tem atendido? Essa é a realidade, porque esse é o propósito da igreja, esse é o propósito de uma espiritualidade que faz sentido na nossa vida. Não importa o nosso conforto ou os nossos interesses, não importa a nossa maneira de adorar a Deus, não é disso que se trata. É de poder adorar a Deus através do serviço ao outro, de algo que leve o Evangelho ao outro em ações, e não apenas num discurso religioso. E eu não estou querendo menosprezar a questão da palavra, muito menos da tradição da igreja, mas é que se isso não for traduzido de uma maneira compreensível, a geração que nós temos hoje no século XXI, meu irmão, pode jogar tudo fora. Não é o rito que vai salvar alguém, é a consciência transformada. E a consciência do outro só vai ser transformada quando o nosso exemplo arrastar as pessoas. Não é indo na política e debatendo, dizendo que fulano pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, que os gays podem isso ou pode aquilo. Esquece isso. Não é disso que se trata.
E nós não estamos menosprezando a ideia de pecado, nem nada, velho. O que a Bíblia fala é aquilo lá mesmo. O que nós estamos dizendo é que nós não precisamos se matar por isso ou nem tentar impor a nossa vontade para as pessoas. Nós precisamos viver de maneira graciosa, servindo as pessoas e resgatando nelas o conceito de humanidade. Porque quando a gente fizer isso, as pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. E aí Deus vai dizer se elas são ou não são, porque isso não compete a nós. Isso não é papel nosso. Adorar o Pai em espírito e verdade significa fazer o que o Pai desejou desde o princípio, a relação. A gente diz que o importante na vida de um cristão é a relação dele com Deus. Isso é fato, mas eu vou dizer uma coisa para você: não existe relação aqui se não tiver relação aqui. Não existe. A oração aqui, que não vai aqui, não tem o menor sentido. A oração que fala do eu, mas não fala do nós, não faz sentido algum. E isso é uma coisa que nós precisamos resgatar, porque é um conceito que foi diluído no nosso meio. Toda vez que você orar dizendo eu, esquece. Toda vez que você louvar dizendo eu, esquece. Nós somos chamados para sempre falar com Deus no nós, na relação. E a relação é a transformação do entendimento. Porque viver em comunidade é ruim, dói e custa caro. E piora com o tempo. Não melhora. É igual a tua família. Entendeu? É você, sua esposa, está tudo certo. Aí vem o filho, zoa tudo. Aí você fala, não, mas é legal caramba. É legal depois do tempo, a hora que ele fica mais independente. Aí ele arruma uma namorada, zoa tudo. Aí vem outro filho, ou o neto, ou o cunhado, velho, que eu não sei nem o que é parente, né? A gente considera. E vai zoando as paradas tudo. Na sua família não tem aquele tio que chega no Natal bêbado e zoa a ceia toda? É só na minha família que tem essas coisas, né? Aí você fala assim, cara, que coisa horrível. Não, a família é isso aí, cara. E à medida que a família vai crescendo, vai piorando. E você se torna mais grato a Deus por conta das pessoas que você tem para sofrer junto com elas. Aquele seu parente que tem problema com droga, aquele que tem problema com alcoolismo, aquele que está entrando em depressão e às vezes você tem que fazer umas correrias no meio da noite para acudir o cara porque ele está pensando em dar fim na vida dele. Sabe o que tem de errado nessa família? Nada. É isso mesmo, família é assim. E a igreja é assim também, só que nós estamos falando de mais gente. Mais gente, mais problema. Então por que nós vivemos juntos? Porque a relação é o fim. A relação é o propósito. A relação é o porquê Deus nos criou. A transformação do entendimento vai fazer com que a gente pare de viver para o indivíduo e a gente passe a viver para o coletivo. A institucionalização da igreja é uma consequência da organização daquilo que na verdade é o propósito de Deus, que é a igreja organismo. Muita gente hoje está batendo na ideia de que a institucionalização é o inimigo da igreja. Isso é bobagem também. A única coisa que nós precisamos é fazer com que a instituição se torne fraca através de relações fortes. Porque onde as relações são fortes, nós não precisamos de instituição forte. Quer ver um exemplo? Relações fortes. Tem um irmão ali que está passando fome. Beleza. Eu estou sabendo que ele perdeu o emprego, está precisando de comida lá na casa dele. Relações fortes nos movem na direção de ajudar o irmão. Quando as relações são fracas, ou seja, a gente está aqui só para buscar o nosso conforto e não aquilo que Deus tem para nós, eu não quero nem saber da vida do irmão. Aliás, eu não quero nem conversar com ele, porque aí eu vou ter que ouvir o problema dele. E aí o que acontece? Nós temos que organizar. Aí a gente cria um departamento de ação social. E o que o departamento de ação social faz? Aquilo que você deveria estar fazendo, mas não quer. E a gente é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que você dá mais oferta para a igreja para limpar a sua consciência daquilo que é a sua responsabilidade. E aí a igreja então vive essa crise, né? Falando assim, não, porque o dízimo, velho, você tem crise com o dízimo? Quando você aprender a viver em família, entender que o nós vem antes do eu, você vai parar de falar em dízimo, porque dízimo vai ficar barato demais para você, porque a família é grande, velho, e você vai querer trabalhar mais para poder abençoar mais. Você vai ter o seu compromisso com a igreja organizada, com a estrutura, porque tudo isso acaba servindo de uma maneira muito boa, mas você vai querer ajudar às vezes o irmão que está passando necessidade perto de você, e não vai terceirizar essa responsabilidade para o ministério. Você não vai achar que por ter dado 10% da sua renda, os outros 90% estão santificados e está tudo certo. Muito pelo contrário, você vai sentir as dores do irmão. E você vai passar a viver de uma forma que glorifica a Deus dentro dessas relações. O propósito de tudo é a relação.
Deus quer que seus filhos sejam mais do que vencedores, igual Jesus foi. Ou seja, o que é ser mais do que vencedor? Para o mundo, ser mais do que vencedor é ter coisas, é ter um trabalho estável ou ser rico, é ser bonito, se é que existe gente feia, existe gente pobre, né? Ser mais do que vencedor para o mundo é ter uma família que não tem problemas. Todas essas coisas que nós falamos não é a família de Jesus, porque não havia beleza nenhuma nele, os parentes dele escarneciam dele até que ele ressuscitou. Quer dizer, uma família tudo zoada, né? Igual a sua ou pior. E ele escolheu ser pobre, porque sendo Deus ao se fazer homem, ele se fez o menor dos homens, não tinha onde reclinar a cabeça. Então a família de Jesus, o modelo de Jesus é exatamente o oposto daquilo que a gente está dizendo. Só que nós, que estamos dizendo aí que somos filhos de Deus, achamos que somos mais filhos de Deus do que Cristo, porque a gente acha que tem mais direito do que Jesus teve. A gente acha que a gente não precisa passar pela cruz. A gente acha que nós somos melhores do que Cristo. E isso é uma palhaçada, cara. O que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor é entender o seguinte: antes de dar o tiro de largada, Deus já deu o troféu para a gente. Nosso troféu já está guardado lá na sala de troféus do Pai. Então nós não estamos mais competindo. Nós estamos na corrida porque nós ainda estamos aqui. Mas o propósito da gente estar na corrida não é ganhar, porque nós já ganhamos, somos mais do que vencedores. O nosso propósito agora é perder para que outros ganhem. Ou seja, ser mais do que vencedor é ser mais do que perdedor para esse mundo. Porque o nosso irmão, ele não vai conseguir alcançar a vitória se a gente não dedicar a nossa vida a fazer com que ele cruze a linha de chegada. O milagre de Deus não vai chegar na vida do outro se eu, que sou o milagre de Deus, achar que aquilo que Deus colocou na minha vida é sobre mim e é para mim. Ou seja, eu é que estou minando as orações do meu irmão, porque eu estou retendo, achando que tudo se trata sobre os meus interesses e o meu desejo. Nós somos a loucura encarnada da pregação. Nós somos os que morrem todos os dias para que a vida seja gerada em outros. É por isso que Cristo fala: aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Esse é o nosso caminho. Em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa maneira de viver, o propósito de um entendimento transformado é fazer com que Deus seja glorificado e visto no outro. Porque Deus escolheu ser visto assim. A santificação que nós tanto vamos buscar não é para agradar a Deus, porque não há nada que você faça que vai o agradar de fato. Todas as nossas obras são um trapo de imundícia. Você não vai conseguir fazer nada que deixe Deus feliz. Você não consegue. E se consegue, foi Deus que prestou da graça dele para você conseguir. Então não é de você, é dele mesmo. Então para que serve a santificação? A santificação serve para que os outros possam ver Deus em você, para que o outro, vendo Deus, deseje Deus e glorifique a Deus e possa se achegar a Deus também. A sua santificação não é para te salvar. A sua santificação não é para mostrar ao mundo que você é melhor do que o resto das pessoas. A sua santificação é para encher o mundo de esperança de que se Deus pode salvar gente ruim igual a gente, então Ele pode salvar qualquer um. Ele pode salvar quem Ele quiser. Nós somos a loucura encarnada da pregação, nós somos os missionários para esse mundo. Nós somos aqueles que lutam para encontrar uma linguagem que nos faça ser entendidos. E ao encontrar essa linguagem, nós vamos ter que renunciar à nossa cultura, a começar pela nossa cultura religiosa. Se a minha maneira de adorar a Deus, de glorificar a Deus, tem afastado pessoas do conhecimento de Deus, então nós vamos rever as nossas práticas. O que eu estou dizendo? O nosso pedigree, que a gente tanto arrota. Sabe? Não, porque eu sou um evangélico e eu não ando nesses lugares. Pois a gente vai ter que começar a andar. Obviamente, cada um vai ter que servir o Espírito os seus limites. Porque tem gente que não tem jeito, o cara não pode ir no bar porque ele tem problema com o alcoolismo, assim como outros não podem ir na zona. Mas vai ter gente que vai ter que ir. Vai ter gente que vai ser chamada por Deus para pisar nas mais densas trevas e vai ter a capacidade de não se sujar e não se manchar com nada. Nós vamos conviver com as pessoas e começar a garimpar Deus na vida delas e revelar a elas, dentro daquilo que elas entendem, o que é uma espiritualidade genuína que leva as pessoas ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz para nos salvar de todos os pecados, para nos salvar de toda a condenação. Às vezes o que está impedindo essas pessoas de entenderem é a nossa prática religiosa.
porque a gente acha que a nossa maneira de ser cristão é que nos faz salvos, e não é. A nossa maneira de nos organizarmos e sermos cristãos e vivermos, a nossa prática doutrinária, ela é reflexo de um entendimento transformado. Então a gente precisa fazer com que, ao apresentar Cristo para as pessoas, a gente não apresente o pacote religioso que a gente vive. A gente precisa apresentar às pessoas a essência daquilo que Deus fez por nós. Porque quando essa essência promover transformação de entendimento nela, aí ela então vai entender as outras coisas. Que nós vivemos em comunidade da maneira que nós estamos vivendo aqui, porque hoje é necessário, mas a gente também estaria pronto para se reunir num lugar público, ou debaixo de um arquise, ou na casa de alguém. Porque não é o prédio, não é um CNPJ, não é uma estrutura, mas também é. Essas coisas não são igreja, mas essas coisas também colaboram com a igreja, e podem colaborar. A gente para de lutar contra um inimigo que não é o nosso inimigo, e a gente passa a trabalhar por as coisas que realmente são verdade. Nós temos que renunciar à nossa cultura para que o Evangelho seja digerível ao perdido, porque a nossa linguagem religiosa se tornou um empecilho para que as pessoas entendam Deus. Olha as coisas que a gente fala. Por exemplo, a gente fala um monte de palavras que não fazem sentido nenhum para as pessoas lá fora. Quando o crente fala bênção, por exemplo, eu não sei o que é isso mais. Eu não sei se é bom ou é ruim. Eu não sei se é legal ou é uma desgraça. Já viu? Porque o cara fala assim: rapaz, o acampamento foi uma benção. O que parece? Parece que foi legal, né? Só que quando ele fala do irmão, ele fala assim: aquele irmão é uma benção. A diferença é a sobrancelha, tá ligado? Aquele irmão é uma benção. Aí você fica assim: pô, velho, fala logo que o cara é um pilantra, é um safado, entendeu? Porque você economiza a gente tentar fazer interpretação. E a gente leva essa cultura lá para fora. Aí tem um monte de gente agora que nem cristão é e começa a usar o nosso jargão. Ô, rapaz, minha vida tá uma benção. Aí eu fico assim: deve estar ruim, não sei, velho. Não sei o que dizer mais. Os nomes que a gente dá para as coisas. Sabe, nós estamos espiritualizando as coisas e nós não estamos trazendo a espiritualidade ao mundo real. Uma vez nós fomos fazer um acampamento lá, nós juntávamos as igrejas da cidade, né, do nosso ministério, fazer um acampamento tudo junto. Aí era um acampamento de intimidade, assim, sabe? Tipo, quem vem pregar? Ninguém, é nós mesmos. Quem vai vir tocar? Ninguém. Aliás, não tinha nem banda. Quem é os músicos daqui? Aí beleza, vai, sai duas músicas aí e tá montado o louvor. Era tosco mesmo. Era um acampamento para quem já era crente, com o propósito de ter relacionamento e dar uma descansada. Aí os caras, no dia que foram marcar a reunião para pôr o nome do acampamento, eu não fui, né? Maior erro que eu cometi na minha vida. Qual o nome do acampamento? Nas Recâmaras do Rei. Que desgrama é isso, velho? Nas Recâmaras do Rei. Aí eu briguei, mas já tinha panfleto pronto, já tinha as paradas tudo. Eu falei, velho, ficou. Aí ficou, acampamento Recâmaras. Eu argumentei fortemente. Eu peguei a Bíblia, o texto normal de João Ferreira de Almeida, e peguei a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu queria ver como está traduzido recâmaras nessas traduções mais novas. Aí eu achei 5 ocorrências para recâmaras no texto de João Ferreira de Almeida. 3 foram traduzidas como banheiro no NTLH. E outras 2 foram traduzidas como quarto de núpcias. Eu falei assim, velho, eu não consigo adaptar isso culturalmente para a nossa geração. Ele vai ser o quê, né? No banheiro com Jesus ou no motel com Jesus? Nas recâmaras do rei. Então você percebe, nós criamos uma separação entre Deus e as pessoas pela nossa cultura. Nós fizemos com que a nossa espiritualidade deixasse de ser reconhecida pelo serviço e pela devoção, não apenas a Deus, mas à humanidade, ao outro. E a gente passou a criar uma série de ritos dizendo que isso é servir a Deus. Então, irmãos, nós estragamos aquilo que é o privilégio de ser igreja no meio do mundo. E cabe a nós então resgatar esses conceitos e trabalhar para que Deus seja conhecido. Ah, mas a igreja tal está fazendo isso, a igreja está aquilo. Não me preocupa com isso. Aliás, até as coisas que estão fazendo por aí está até ficando mais fácil para a gente. Por exemplo, aquele templo de Salomão lá em São Paulo, eu adorei aquilo. Porque antes eu tinha que ficar explicando para os amigos meus que eu não sou da Universal. E você falava, eu sou crente, eles diziam, tipo da Universal? Agora eu não preciso explicar mais nada. Porque distanciou tanto as propostas que o cara olha para você e fala assim, não, você é crente, mas você não é aquele tipo de crente. Eu falo, é isso aí. Você já entendeu a parada. Então nós não estamos aqui para combater mentira. Nós estamos aqui para revelar a verdade. E revelar a verdade não é tacar o pau, porque Deus ainda pode falar e ainda salvar muita gente dentro de todas as igrejas que têm deturpado o evangelho até com fins financeiros.
Pode e faz. Deus cura a gente. Só que a maior das curas, para quem já teve experiências com o sobrenatural de Deus, e eu tive, viu, irmãos? Vou dizer para você, é um entendimento transformado. Porque eu posso ter experimentado de coisas sobrenaturais em muitas ocasiões da minha vida, mas foi a palavra que mudou a minha vida. Foi a palavra que mudou. Eu poderia ter morrido de muitas coisas que Deus me livrou, mas se a palavra tivesse feito a diferença naquele determinado momento, eu teria morrido em paz. Então nós precisamos saber o que é prioridade. Nós estamos aqui então para fazer uma busca do espiritual, e Deus faz. Vamos orar por cura, vamos orar por tudo, velho. Quando Ele quer, Ele faz. Ou nós vamos trazer às pessoas uma reflexão que mude a maneira delas de ver o mundo, de ver a espiritualidade, de ver o outro e de ver a si mesmo. Quando a gente fizer isso, Deus vai ser glorificado. Nós vamos entender que perder a nossa vida em favor do reino é um privilégio, e nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, porque a gente não pode parar. Se a gente desistir, se a gente desistir de tudo, aí sobra só aquilo que não presta, sobra só aqueles que estão querendo lucrar. Nós não vamos fugir de Deus, porque nós vamos entender que foi Deus que nos chamou. E com todas as dificuldades, com todas as lutas que você vive na sua carne, você vai entender que não há problema, está tudo certo. Porque pecado para Deus não é problema, então para nós também não vai ser. Nós vamos catar no braço um do outro, vamos ajudar um ao outro, nós vamos juntos até passar a linha de chegada, porque o troféu a gente já recebeu. E nós vamos catar no braço de quanto a gente conseguir ir na rua, porque e se for um irmão? E deixa todo o julgamento, todo o juízo para Deus, porque Ele é que no final vai separar quem é e quem não é. A nós compete apenas a responsabilidade de testemunhar diante de um mundo que não conhece Deus, o quanto que Deus sempre esteve tão perto do homem, e às vezes até dentro dele, porque Deus é bom e empresta da sua graça, mesmo que o homem ainda não perceba. Então, em nome de Jesus, irmãos, que Deus fale no seu coração, e que você mova a sua vida no sentido de adorar a Deus no outro, porque Deus não quer ser adorado em você, Deus quer ser adorado no outro. Ou seja, a sua adoração precisa ser no outro, a sua adoração tem que ser para o outro. Por isso há o privilégio de cultuar a Deus da maneira que a igreja faz há 2000 anos. Você poderia cantar música lá na sua casa, daria menos vergonha, mas não é isso, é o outro, é o juntos. Você poderia mandar o dinheiro da oferta da ação social, mas não é isso, é ir lá e se importar, é ir lá e saber o que o irmão está passando, é viver junto, igual família vive junto. Porque não adianta você saber que tem gente da sua família, mas você não está perto, não é o mesmo prazer. Tipo, meu pai está bem, mas ele está do outro lado do planeta. Entendeu? É a mesma coisa que não ter família, é a mesma coisa. O propósito de Deus para a humanidade é que a gente aprenda a viver junto, e que a gente revele ao mundo o privilégio que isso é, com todas as dificuldades, com todas as lutas, todas as vitórias, que na verdade não são vitórias segundo os paradigmas desse mundo. Amém, irmãos? Vamos orar então. Coloque sua vida diante de Deus, para que Deus fale ao seu coração no sentido de discernir qual é a sua responsabilidade para com o outro, e o como que Deus pode ser adorado através da sua vida nas pessoas que vivem com você, no seu trabalho, na sua família, na escola, na universidade, para que faça sentido a nossa espiritualidade. Essas pessoas tão perto, que estão se perdendo porque não conseguem encontrar um cristão genuíno, que fale da graça de uma maneira convincente, autêntica, genuína. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos perdão pela dureza do nosso coração, pelo quanto, Senhor, nós, na nossa religiosidade, temos feito coisas que não levam o outro a glorificar o Senhor, Pai. O quanto que a gente tem buscado apenas aquilo que é o nosso interesse, aquilo que é a nossa vontade. Que o Senhor, assim como tem perdoado tantos pecados em nós todos os dias, perdoe mais esse, e que nos dê oportunidade de transformação de entendimento, que produza uma vida prática coerente, para que as pessoas sejam levadas a louvar o Senhor através das nossas obras, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: eis uma pessoa que não é desse mundo, uma pessoa que vive de maneira coerente com aquilo que eu consigo ler na Escritura. Que o Senhor não tire de nós a responsabilidade de vivermos dessa forma, mas que o Senhor pese a sua mão sobre nós, e que se há alguma coisa na nossa vida, Pai, sobre a qual nós deveríamos sermos senhores para a Tua glória, que tem ocupado o lugar do Senhor como deuses na nossa vida, que o Senhor tire isso de nós,
Que o Senhor repreenda a prosperidade da nossa vida, se a prosperidade é que tem nos atrapalhado em ser um cristão genuíno que sabe o privilégio de repartir o pão com aquele que não tem. Nós renunciamos àquilo que não glorifica o Teu nome, nós renunciamos àquilo que não tem nada a ver com o Teu reino. E que o Senhor continue a nos abençoar como tem abençoado, e que o Senhor continue a derramar Sua graça sobre a humanidade como tem derramado, mas que a pressa que é do Senhor em se revelar a todos os perdidos também seja nossa. Que nós venhamos a perder o sono por essas pessoas e que o Senhor venha prover os recursos necessários para que as missões, que são mais do que urgentes, no sentido de alcançar aqueles que estão tão perto, mas que a igreja hoje não alcança, sejam feitas. Não por homens e mulheres especiais que receberam chamados com o céu abrindo e coisas sobrenaturais somente, mas por gente comum, por gente ordinária, sem capacitação, sem metodologia, como nós somos. Que o Senhor use aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Que nós possamos reverter a lógica religiosa da nossa geração, para que o Teu nome, Pai, continue a ser glorificado e para que as pessoas entendam que o ser cristão ainda faz sentido. Em nome de Jesus, Pai, revela a verdade em nós e que o Senhor cresça e a gente possa diminuir. Que o nosso nome seja esquecido, mas que as obras que o Senhor quer fazer através de nós possam ecoar por toda a eternidade. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e valeu pela oportunidade. Deixa eu beber água, porque eu nunca bebo água. Eu esqueço.